Poucas histórias retratam tão bem os extremos da fama quanto a trajetória de Manuel Gomes. Em poucos meses, ele saiu do anonimato para se tornar um dos rostos mais conhecidos do Brasil. Sua música simples, criada sem grandes pretensões, conquistou milhões de pessoas e transformou sua vida de forma radical. O que parecia ser o início de uma estabilidade financeira duradoura, acabou dando lugar a uma sequência de desafios pessoais, profissionais e financeiros. Entre conquistas impressionantes e momentos difíceis, sua jornada revela como o sucesso pode surgir de forma inesperada e como administrar essa transformação nem sempre é simples. Mais do que a história de um viral da internet, trata-se da história de um homem que viu sua vida mudar completamente e precisou aprender a lidar com as consequências dessa mudança. Uma infância marcada pelo trabalho. A história de Manuel Gomes começa no interior do Maranhão, em uma realidade distante dos holofotes. Filho de uma família simples, cresceu cercado pelo trabalho duro e pelas responsabilidades que surgem cedo para quem vive no campo. Enquanto muitas crianças sonham com o futuro, ele já ajudava no sustento da casa e aprendia o valor do esforço diário. A vida seguia um ritmo determinado pelas necessidades da família e pelas exigências da terra. Apesar das dificuldades, esse ambiente ajudou a construir sua personalidade resiliente e persistente. Foram anos que ensinaram disciplina, humildade e capacidade de enfrentar obstáculos. Embora as condições fossem limitadas, Manuel carregava dentro de si uma criatividade que encontrava espaço mesmo em meio às tarefas mais simples. Aquela realidade modesta acabaria moldando não apenas seu caráter, mas também a autenticidade que mais tarde conquistaria milhões de brasileiros. O sonho que nunca foi abandonado. Mesmo enfrentando uma rotina pesada, Manuel encontrou na música uma forma de expressão. Desde jovem, gostava de escrever letras inspiradas em situações comuns do cotidiano. Não havia estrutura profissional, equipamentos sofisticados ou qualquer expectativa de reconhecimento. Existia apenas a vontade de transformar experiências simples em canções. Enquanto o trabalho ocupava a maior parte de seus dias, a música permanecia como uma paixão silenciosa. Durante décadas, ele continuou criando composições sem imaginar que alguma delas poderia alcançar grande público. Esse hábito demonstrava algo importante. Sua relação com a música não dependia de fama ou dinheiro. Era uma atividade que fazia parte de sua identidade. Em muitos momentos da vida, quando os desafios pareciam maiores que as oportunidades, a criatividade permaneceu presente. Essa dedicação constante seria fundamental para que, anos depois, uma composição aparentemente simples encontrasse o momento certo para ganhar o mundo. A vida antes da fama. Antes de se tornar conhecido nacionalmente, Manuel levava uma vida comum. Trabalhou como vigilante e enfrentava as mesmas preocupações de milhares de brasileiros. O salário modesto exigia planejamento, esforço e muitas renúncias. Sua rotina era marcada por longas jornadas e poucas perspectivas de mudança significativa. Para quem observava de fora, ele era apenas mais um trabalhador tentando construir uma vida digna. No entanto, por trás daquela rotina, existia alguém que ainda acreditava em seus sonhos. Mesmo sem reconhecimento, continuava escrevendo músicas e alimentando a esperança de que algo diferente pudesse acontecer. Essa fase mostra como muitas histórias de sucesso nascem longe dos centros de atenção. Durante anos, Manuel permaneceu praticamente invisível para o grande público, acumulando experiências que mais tarde dariam ainda mais significado à sua inesperada ascensão. O vídeo que mudou tudo. A grande virada aconteceu quando Manuel decidiu gravar um vídeo simples utilizando apenas um celular. Sem produção elaborada ou estratégias de divulgação, ele apresentou uma música inspirada em uma situação extremamente comum. O que parecia apenas mais uma publicação acabou despertando a curiosidade das pessoas
e começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Em pouco tempo, a canção estava presente em conversas, vídeos, montagens e diferentes plataformas digitais. O sucesso aconteceu de forma espontânea e surpreendente. Pessoas de todas as idades passaram a reconhecer sua voz e seu nome. O que tornava o fenômeno especial era justamente sua simplicidade. A música não dependia de efeitos sofisticados ou campanhas milionárias. Ela conectava-se com experiências cotidianas compartilhadas por milhões de brasileiros. Em questão de semanas, Manuel deixou de ser um desconhecido para se tornar uma figura presente em praticamente todo o país. O auge de uma popularidade nacional. Com a explosão do sucesso, surgiram oportunidades que antes pareciam impossíveis. Convites para programas, apresentações, eventos e campanhas começaram a chegar em ritmo acelerado. A agenda tornou-se intensa e a demanda por sua presença crescia continuamente. A popularidade alcançou níveis impressionantes, levando seu nome para diferentes regiões do Brasil e até para outros países. A nova realidade trouxe ganhos financeiros expressivos e permitiu a realização de sonhos que antes pareciam distantes. O reconhecimento público também se transformou em algo constante. Por onde passava, era recebido com entusiasmo por pessoas que se identificavam com sua história. O sucesso demonstrava o poder que a internet possui de transformar vidas em um curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, inaugurava uma fase cheia de desafios que ainda estavam por vir, a difícil administração do sucesso. Quando a fama chega rapidamente, nem sempre existe tempo suficiente para se preparar. Manuel passou a lidar com contratos, negociações, compromissos e responsabilidades que nunca haviam feito parte de sua realidade. Como muitos artistas que alcançam notoriedade de forma repentina, precisou confiar em profissionais para administrar aspectos importantes da carreira. A velocidade das mudanças dificultava o acompanhamento de todos os detalhes. Enquanto o trabalho artístico seguia em ritmo intenso, questões administrativas tornavam-se cada vez mais complexas. O crescimento acelerado exigia conhecimentos específicos que ele ainda estava aprendendo. Nesse contexto, surgiram dúvidas sobre a condução financeira de sua trajetória. O que deveria representar segurança e estabilidade começou a gerar preocupações que se tornariam cada vez mais relevantes ao longo dos anos seguintes. Conflitos e questionamentos financeiros. Com o passar do tempo, surgiram divergências relacionadas à administração dos recursos gerados durante o período de maior sucesso. Segundo relatos apresentados publicamente, diferenças de interpretação sobre contratos e movimentações financeiras deram origem a disputas que acabaram chegando às autoridades competentes. As partes envolvidas apresentaram versões distintas sobre os acontecimentos, transformando o caso em um processo complexo. Independentemente do resultado das investigações, o episódio trouxe grande desgaste emocional. Para alguém que havia conquistado tudo em um período relativamente curto, lidar com questionamentos dessa magnitude representava um desafio enorme. O cenário passou a ser marcado por incertezas, preocupações e pela necessidade de buscar esclarecimentos sobre decisões tomadas durante os anos anteriores. O impacto na vida pessoal. Além das questões profissionais, os desafios também alcançaram a esfera pessoal. Mudanças repentinas, pressão constante e exposição pública podem afetar qualquer indivíduo. A vida de Manuel passou por transformações significativas, exigindo adaptações difíceis em diferentes áreas. Relacionamentos, expectativas e responsabilidades foram colocados à prova diante de circunstâncias cada vez mais complexas. Quando uma pessoa se torna amplamente conhecida, suas escolhas frequentemente passam a ser observadas e comentadas por milhares de pessoas. Essa exposição cria um ambiente de pressão que nem sempre é fácil de administrar. Em meio aos acontecimentos, tornou-se evidente que o sucesso não elimina dificuldades humanas. Pelo contrário, muitas vezes amplia desafios que já existiam.
e cria novos obstáculos que precisam ser enfrentados com equilíbrio e maturidade. A força da persistência. Uma característica que acompanha Manuel desde a juventude é a capacidade de continuar acreditando mesmo diante das dificuldades. Desde os tempos em que escrevia músicas sem qualquer perspectiva de reconhecimento, ele demonstrava perseverança. Essa mesma determinação continuou presente durante os momentos mais difíceis. A disposição para seguir trabalhando e buscando novos caminhos revela uma força que vai além do sucesso momentâneo. Enquanto muitas pessoas enxergam apenas os altos e baixos da fama, existe também uma história de resistência pessoal. Independentemente dos desafios enfrentados, Manuel continua associado à autenticidade que conquistou o público desde o início. Sua trajetória mostra que a persistência pode ser um dos recursos mais valiosos em períodos de transformação, muito além de um fenômeno viral. Ao observar toda essa jornada, fica claro que Manuel Gomes representa mais do que um simples sucesso da internet. Sua história reúne elementos de superação, esperança, aprendizado e adaptação. O homem que saiu de uma realidade simples para alcançar reconhecimento nacional e experimentou tanto as oportunidades quanto os desafios que acompanham a fama. Sua trajetória oferece reflexões importantes sobre confiança, preparação, administração financeira e valorização das próprias conquistas. Mais do que lembrar uma música que marcou uma época, sua história convida a compreender a pessoa por trás do fenômeno. Entre acertos, dificuldades e recomeços, permanece a imagem de alguém que continua tentando construir um novo capítulo, sustentado pela mesma perseverança que o acompanhou desde os primeiros dias.